Olá, sou Milena Torres Campagnolo, sou otorrinolaringologista e atuo na área de medicina do sono e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da apneia obstrutiva do sono, né? O objetivo da aula é vocês reconhecerem a doença, vocês entenderem os mecanismos fisiopatológicos e as consequências relacionadas com a apneia obstrutiva do sono, além de identificar o quadro clínico desse paciente, sabendo quais são as possibilidades terapêuticas individualizadas para cada tipo de paciente. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, da questão da nossa respiração, é importante a gente lembrar que o esforço respiratório, a contração do diafragma, vai causar uma pressão negativa dentro da via aérea, ocasionando um fluxo, né? O ar ele vai entrar através das narinas, vai passar pela rinofaringe, a orofaringe, vai descer para a traqueia e, enfim, chegar aos pulmões. Agora, quando a gente dorme, é importante vocês saberem que ocorre um relaxamento dessa via aérea e a gente tem um tubo flexível aqui que é a faringe, né? Então, a gente tem uma estrutura óssea aqui no nariz e a gente tem a traqueia que tem uma estrutura cartilaginosa que dá um suporte para essa via aérea, diferente da faringe. A faringe, ela é essencialmente partes moles, né? Uma parte de musculatura. E quando a gente tem uma restrição desse fluxo por conta do relaxamento da musculatura, essa área adjacente à passagem de ar, ela pode vibrar, que é o que a gente identifica como ronco, o barulho, né? Quando tem essa restrição parcial. Agora, esse ronco, ele pode ser sinal de um problema maior que chama apneia obstrutiva do sono, no qual esse fluxo ele vai ser interrompido por um fechamento, que a gente chama de colapso da via aérea. E isso acontece, então, porque eu tenho uma pressão externa a esse tubo colapsável, que é maior do que essa pressão interna, então esse fluxo vai passar, mas uma pressão negativa muito grande vai fazer esse tubo fechar. E quando a gente fala, então, de prevalência, a gente muitas vezes está acostumado com o ronco, né, achando que o ronco é muitas vezes comum e muitas vezes as pessoas podem acreditar que até é normal roncar, né? Eu sempre falo que não é normal roncar. O ronco, ele é um sintoma de algo alterado na tua via aérea e muitas vezes ele é sintoma de um problema maior que é a apneia obstrutiva do sono. E quando a gente avalia, então, a prevalência, é muito frequente a apneia do sono na população em geral. Então, esse estudo realizado na cidade de São Paulo, avaliando 1.042 adultos, identificou uma prevalência de 32,8% da população portadora de apneia obstrutiva do sono. E quando a gente foi avaliar melhor essa população, a gente percebeu que a apneia obstrutiva do sono ela vai ser mais frequente nos homens, vai estar relacionado com o envelhecimento, então ela vai aumentando gradualmente o risco de você ter apneia conforme você vai envelhecendo. E é importante lembrar que a mulher também pode ter apneia e esse risco aumenta principalmente pós o período de menopausa. E é frequente também na população obesa, tá? Então, quando a gente fala dos fatores associados com a apneia do sono, a gente fala principalmente da obesidade, né? A gente está falando da população adulta, a relação com o sexo masculino e a presença de alterações anatômicas das vias aéreas, né? E eu falo que é importante a gente salientar que a gente está falando de adulto aqui, porque isso difere um pouquinho na população infantil, né? Então, na população infantil, as alterações anatômicas são o principal fator, né, que vai ocasionar a apneia obstrutiva do sono e não tem essa prevalência, não tem essa diferença entre gêneros. Agora, no adulto, de fato, o principal fator é relacionado com a obesidade. E por que a obesidade, né? A gente, quando ganha peso, a gente ganha no corpo todo e a gente ganha também na região da faringe, né? Então, isso aqui é uma ressonância de um paciente com IMC abaixo de 30 e aqui é um IMC acima de 30. Então, você vê um depósito de gordura na parte externa da faringe, né? Aumentando aquela pressão externa, fazendo com que aquela via aérea tende ao colapso. E a gente também ganha gordura na língua. E aí, a tendência é essa via aérea, né? Então, aqui a gente está vendo a via aérea, o que é preto. Você vê que o lúmen da via aérea
é mais estreito no paciente que tem apneia e relacionado com a obesidade. E relacionando a obesidade no sexo masculino, é importante a gente lembrar que quando o homem tem um ganho de peso, ele tem um ganho de peso principalmente na região abdominal, que é característica masculina, e na região cervical, diferente da mulher que tende a ganhar mais na região de quadril, né? Concentrar a gordura corporal. E, obviamente, isso muda um pouquinho depois que tem a redução dos hormônios femininos durante e pós a questão da menopausa, né? Então, por isso que pós-menopausa essa ocorrência da apneia acaba também aumentando na população feminina. Quando a gente fala dessas alterações, então, anatômicas, inicialmente a gente avalia esse perfil facial do paciente. Então, pessoas que são retrognatas, que têm essa região da mandíbula um pouco retroposicionada, é importante a gente lembrar que está tudo posteriorizado, né? Então, essa via aérea, ela é mais estreita também, né? Quando a gente compara com o indivíduo normal. E esse exame físico, ele também vai avaliar essa região da maxila. Então, um estreitamento maxilar faz com que essa via aérea seja mais estreita. E essas alterações anatômicas, muitas vezes, quando elas se associam, faz com que essa via aérea fique mais estreita, né? Então, esse é um trabalho antigo, no qual esse autor, ele avaliou, então, essa estrutura óssea facial do paciente, quando ela é normal, e quando esse paciente não é obeso, né, tem um acúmulo de tecidos moles normal, essa via aérea ela é mais circular, ele tem um espaço maior na via aérea. A partir do momento que esse paciente é obeso, mas ainda assim ele tem essa estrutura óssea normal, você já percebe uma característica de elipse dessa via aérea, né? Ela fica mais estreita e eu tenho um aumento dessa pressão externa da faringe. E isso ocorre também quando esse paciente tem um estreitamento tanto de maxila quanto mandíbula, né? Então, essa via aérea fica mais estreita, essa pressão externa acaba sendo maior e essa via aérea, esse lume, tende ao colapso. Quando a gente fala das alterações anatômicas, então essa hipertrofia amidaliana, ela está associada de fato com a apneia obstrutiva do sono. Isso vai ser mais frequente em adultos jovens, né? E como eu falei anteriormente, é o principal achado em crianças que têm apneia obstrutiva do sono. Então, esse aumento de tonsilas palatinas. Muitas vezes um palato mais hipotônico, mais flácido, ele vai estar relacionado realmente com essa perda de tônus que ocorre ao longo da vida, né? Então, o paciente idoso, muitas vezes, você percebe que essa propensão ao colapso está relacionado com uma via aérea mais colapsável, com menos tônus mesmo, né? E essas alterações anatômicas podem também ser decorrentes da apneia obstrutiva do sono, no qual o evento vibratório, o evento obstrutivo que ocorre na faringe, causa um trauma vibratório nessa região. Então, muitas vezes, uma úvula edemaciada, um palato espesso, ele vai ser ocasionado pela apneia obstrutiva do sono. Quando a gente fala de alterações anatômicas nasais, é importante a gente pensar como achados coadjuvantes, né? Ele não vai ser o principal fator. Então, uma hipertrofia de corneto, um desvio septal, ele pode, de fato, ser encontrado no paciente com apneia obstrutiva do sono, mas a gente pensa nele principalmente relacionado com a obstrução nasal, causando uma respiração oral. E aí sim vai ser deletério para a via aérea. Por quê? Porque quando a gente respira pela boca, a gente tem uma rotação inferior da nossa mandíbula, ela cai e ela também roda um pouquinho para trás, o que vai fechar a nossa via aérea, colaborando para um colapso dessa via aérea, né? E por outro lado, quando a gente tem uma obstrução nasal, a gente tem uma maior resistência. Você vai precisar de um esforço respiratório para vencer essa resistência nasal, fazendo com que tenha um aumento da pressão negativa dentro da faringe, também colaborando ao colapso dessa via aérea. Lembrando um pouquinho da fisiologia do sono, né, para a gente até entender um pouco melhor o que acontece durante esses eventos obstrutivos, né, do sono, vocês lembram, né, a gente tem dois tipos de sono, o sono não REM, que é dividido entre estágio 1, 2, antigamente se dividia entre 3 e 4, atualmente a gente agrupa esse estágio e a gente chama tudo de estágio 3, né? O sono 1 é aquele sono bem leve, aquela variação entre a nossa vigília, o momento que a gente está acordado, com o momento que a gente começa a dormir. Tem o sono intermediário, o estágio 2, que é a frequência maior ao longo da nossa noite,
E o estágio 3 é o que a gente fala de sono profundo, que vai ocorrer de 20 a 25% durante a noite. O sono REM, é aquele sono característico do movimento rápido de olhos, né? Vai ocorrer também de 20 a 25% durante a noite, e que é a fase que a gente fala que a gente sonha. E o curioso do estágio REM é que, apesar do eletroencefalograma estar com uma característica de vigília, né? São ondas rápidas, desincronizadas, a gente está dormindo. Então, uma característica marcante do estágio do REM, além desse movimento ocular rápido, é uma atonia, uma perda do tônus muscular. E aí, quando a gente fala disso, a gente acaba pensando que durante o sono REM vai ser a fase que, por conta dessa redução do tônus muscular, vai ocorrer uma maior incidência de colapso da via aérea superior. Então, aquela musculatura ela fica ainda mais relaxada e ela vai tender ao fechamento, à obstrução, né? Lembrar também que o sono reparador, ele ocorre tanto no estágio 3, né, aquela sensação que a gente tem de sono reparador, como durante o sono REM. E o sono REM é um sono super importante também para a gente consolidar a memória. E no sono de ondas lentas, que é esse estágio 3, tem de fato menos evento obstrutivo, né? Mas o que acontece com o paciente apneico é que muitas vezes ele não consegue fazer uma porcentagem adequada desse estágio 3, porque ele fica acordando ao longo da noite. E para vocês entenderem melhor o que acontece na noite de sono de um paciente apneico, a gente lembra que durante o sono e de maneira predominante durante o sono REM, mas isso acontece durante todos os estágios do sono, esse paciente vai ter uma hipotonia muscular e muitas vezes uma atonia. Isso vai ocasionar o estreitamento ou colapso dessa via aérea superior, ocasionando uma dessaturação. A saturação de oxihemoglobina reduz porque não está passando ar. O cérebro identifica que tem algo errado acontecendo, né? Que a gente chama de um despertar cortical, através de um estímulo do sistema nervoso simpático. E isso vai ocasionar duas coisas: um micro despertar, é muito rápido, de 3 a 15 segundos, então o próprio paciente não percebe que ele está acordando tantas vezes ao longo da noite, mas de fato a noite de sono dele fica muito fragmentada. E como consequência, esse paciente vai ter sonolência diurna. Se a gente pensar que esse paciente ele pode ser um motorista de caminhão, de carro, muitas vezes até um piloto de avião, você imagina uma pessoa dessa com uma sonolência excessiva diurna, né? Então aumenta muito o risco de acidente dentro dessa população de apneicos. E lembrar também que o estímulo do sistema nervoso simpático vai alterar, vai aumentar a pressão arterial e vai aumentar a frequência cardíaca. Esses pacientes, eles têm esses eventos não uma, duas, três vezes por noite, mas uma frequência muito alta, a gente vai falar mais para frente, e isso vai, de fato, estar relacionado com aumento de hipertensão arterial, aumento de arritmias, principalmente a fibrilação atrial, infarto agudo do miocárdio e, muitas vezes, o acidente vascular cerebral. Quando a gente fala das consequências, né, causadas pela apneia obstrutiva do sono, a gente fala no adulto, como eu acabei de citar, a questão do aumento da pressão arterial, né? Então, a hipertensão acaba sendo secundária aos pacientes que são portadores de apneia obstrutiva do sono e não tratam. Esses desfechos desfavoráveis cardiovasculares, mas na criança é importante a gente lembrar também que muitas vezes uma dificuldade de aprendizagem pode estar relacionado com uma má qualidade do sono. E a obesidade, de fato, ela é tanto causadora como esses desfechos, como essas alterações metabólicas, elas podem ocorrerem de maneiras consequentes ao quadro de apneia obstrutiva do sono. De maneira mais específica, né? Então, o paciente que tem um desfecho cardiovascular, ele vai ter isso porque durante esses ciclos de apneia e recuperação da apneia, ocorre uma desaturação, uma redução da concentração de oxigênio, né? E uma concentração de CO2, de gás carbônico, durante esses eventos de apneia, né? Essa dessaturação ela vai causar uma disfunção orgânica e esse estresse oxidativo está relacionado com fator inflamatório, né? Uma disfunção endotelial. E, por outro lado, esses despertares que ocorrem durante a noite vai
ocasionar essa ativação simpática com aumento da pressão arterial e essa relação com arritmias. Lembrar que durante o sono a gente tem o predomínio de uma atividade parasimpática. Agora, a partir do momento que eu fico despertando muito, eu tenho uma redução dessa atividade e, por consequência, o aumento da frequência cardíaca, né? Lembrar que esse paciente faz um esforço respiratório para tentar vencer aquela obstrução da faringe, né? E isso vai causar um aumento da pressão transmural no coração e na aorta, com aumento da pressão hidrostática capilar dos pulmonares. E esse paciente não tratado, ele tem um risco maior de desenvolver dilatação da aorta, sobrecarga ventricular e muitas vezes até um edema pulmonar. Pois bem, quando a gente fala então dessas consequências metabólicas, lembrar que o paciente que tem uma má qualidade do sono, ele tem um aumento do cortisol, que é o hormônio que a gente fala do estresse, ele tem uma maior chance de resistência à insulina e uma resistência também ao hormônio leptina, que é o hormônio que a gente fala que é da saciedade, e esse paciente tem o risco então maior de desenvolver diabetes tipo 2. E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho do quadro clínico. E quando a gente fala de quadro clínico, a gente divide em sintomas noturnos, e a gente fala do ronco, né, que é o principal sintoma do paciente que tem apneia. Não é todo paciente que ronca que vai ter apneia, mas normalmente quando o paciente tem apneia, esse paciente vai relatar o ronco. E essas pausas respiratórias que acontecem durante a noite, a maior parte não é notada pelo paciente. Quem vai reclamar isso é o parceiro do quarto, o marido, a esposa, né? Ele que vem relatando que aquele paciente está tendo pausa respiratória. Esses despertares, muitas vezes é notado pelo próprio paciente, e o paciente muitas vezes fala de noctúria, que ele tem uma necessidade maior de urinar ao longo da noite, né? Então, todos esses são indícios que esse paciente pode estar sofrendo do problema da apneia do sono. E quando a gente fala dos sintomas diurnos, então acho que qualquer pessoa que já dormiu um sono de má qualidade, que a gente acorda no outro dia cansado, né? Então é normal esse paciente apresentar uma sonolência excessiva diurna, aquela sensação quando ele acorda que o sono dele não é reparador, então ele pode ter dormido 8, 9 horas de sono e ele acorda com a sensação que ainda está cansado. Alguns pacientes falam de uma cefaleia, já acorda com uma dor de cabeça, essa cefaleia que a gente chama de matutina, alteração de humor, dificuldade de concentração no adulto, a criança, como eu já citei, às vezes uma dificuldade na aprendizagem, e muitas vezes o paciente não consegue reconhecer como sonolência excessiva, mas ele fala de uma fadiga, que ele está sempre cansado, por mais que ele tenha um tempo adequado de sono. Quando a gente vai examinar esse paciente, a gente já tirou a anamnese desse paciente, é importante no exame físico a gente considerar o IMC dele, lembrando que o IMC é acima de 30, obesidade grau 1, desculpa, é o que está de fato relacionado com a ocorrência da apneia obstrutiva do sono. É importante a gente avaliar a pressão arterial, porque muitas vezes é um paciente que já está hipertenso e ele não sabe. Aquela inspeção, sinais de retrognatia, avaliar a fossa nasal desse paciente, se a gente encontra algum fator obstrutivo, e na uroscopia, desde aquelas alterações que são causadoras da apneia obstrutiva até também decorrentes, né? Muitas vezes o paciente não vem com a queixa de apneia, mas a partir do momento que você olha a uroscopia dele, você identifica algumas alterações e aquele paciente muitas vezes não sabe que tem apneia, né? Então é importante a gente fazer esse exame físico. E nesse exame físico, a gente percebe que os pacientes apneicos, eles apresentam o índice de Mallampati, que é o quanto a gente está vendo dessa faringe posterior dele. É um paciente que você tem uma dificuldade maior para ter uma visibilidade da parede posterior, né? Então, você muitas vezes, nesse paciente, você vai ver só o palato mole ou vai ver parcialmente a úvula. Então, a maior parte dos pacientes apneicos, eles vão ter o índice de Mallampati 3 e 4 aqui, tá? Por outro lado, quando a gente fala de graduação de tonsilas palatinas, as amígdalas hipertróficas, que é a amígdala grau 3 e grau 4, é o que está mais relacionado com a apneia obstrutiva do sono. Já citei isso, né? Mas para a gente lembrar, normalmente a gente coloca um palito aqui perpendicular ao lábio inferior do paciente e você vê se essa distância for acima de 2 milímetros, é um indício de fato de que aquela mandíbula está retroposicionada, né? Então, ou ela é pequena ou ela está retroposicionada. Então, você imagina que aquela via aérea dele toda é mais estreita também. E o diagnóstico, então, vai ser realizado associando o exame físico junto com aquela história que aquele paciente
referiu para você, e a gente precisa, para confirmação diagnóstica, um exame que chama polissonografia, né? O que que é a polissonografia? A polissonografia é um exame de noite inteira que objetiva estudar a noite de sono daquele paciente, né? Então, o paciente ele pode desde realizar esse exame no laboratório, monitorizado. Existe alguns tipos de polissonografias que também podem ser realizadas na casa do paciente, né? Mas, de maneira geral, a gente fala que a polissonografia tipo 1, que é essa que o paciente realiza no laboratório, ela vai te trazer uma informação maior, né? Então, você vai conseguir, através do eletroencefalograma, eletrooculograma e eletromiograma, identificar qual estágio de sono que aquele paciente está, você avaliar a frequência de microdespertares, se aquele paciente está roncando, isso a gente pode identificar desde através de microfone até o próprio técnico que vai acompanhar esse exame, né, do paciente. A gente sabe também a porcentagem de sono que aquele paciente teve, quanto tempo ele efetivamente dormiu. A gente faz uma avaliação respiratória, né, para ver se a passagem de fluxo e o esforço respiratório, e a oximetria para ver se aquele paciente está tendo alguma redução da oxihemoglobina ao longo da noite. A partir de todas essas análises, né, essas informações, a gente vai saber se esse paciente está fazendo apneia ou hipopneia, né? Então, tem um termo novo aqui que é hipopneia. Então, a apneia a gente já comentou, né, mas de maneira mais detalhada, a gente chama de apneia uma pausa respiratória de pelo menos 10 segundos, e essa pausa respiratória é quando ocorre uma redução de no mínimo 90% daquele fluxo aéreo basal. A hipopneia, por outro lado, é uma redução parcial daquele fluxo, né? Então, é um fluxo que vai ter uma redução de pelo menos 30%, então de 30% até 90%, e essa redução desse fluxo pode causar ou uma desaturação de oxihemoglobina, então vai cair a saturação pelo menos 3% desse paciente para eu falar que é hipopneia, ou esse paciente vai acordar, ele percebe que está tendo uma redução de fluxo, ele acorda. E a partir de então a gente calcula o índice de apneia e hipopneia. Eu vou contabilizar ao longo daquela polissonografia quantos eventos obstrutivos, apneia e hipopneia ele teve ao longo da noite e vou dividir por número de horas dormidas. Então, eu vou ter esse índice de apneia e hipopneia, e isso vai ser importantíssimo para a gente. Por quê? Porque a partir disso eu vou conseguir classificar a gravidade da apneia daquele paciente, né? Então, qualquer pessoa que fizer esse exame, até 5 por hora é normal, né? Então, se eu tenho 5 eventos de apneia e hipopneia por hora, eu não tenho problema nenhum. Se eu tenho um índice de 5 a 15, eu falo que eu tenho uma apneia leve. Entre 15 e 30 é uma apneia moderada e acima de 30 já é uma apneia grave. E por que eu preciso desse índice, né? Através desse índice que eu vou definir também as minhas opções terapêuticas. Então, eu tenho várias opções, né? Do mesmo jeito que a gente fala que a doença é multifatorial, eu tenho que identificar o que cada fator pode estar relacionado naquele paciente especificamente, para também poder ajudar ele de maneira mais assertiva, né? Então, quando a gente fala de medidas gerais, eu falo de perda de peso, de orientações de tempo de sono, mas é muito fácil a gente falar para aquele paciente perder peso, mas aquele paciente já tem uma dificuldade, seja porque ele está cansado, ele não consegue fazer atividade física, seja porque ele está com já algumas alterações no metabolismo dele decorrentes da apneia do sono, então não é tão simples esse paciente conseguir perder peso, né? Então, muitas vezes eu vou precisar de algum outro tipo de ferramenta para ajudar esse paciente. A gente vai falar, então, a partir do tratamento, principalmente do aparelho de pressão positiva, do uso de aparelho intraoral, que é esse azulzinho aqui, a opção de cirurgia, né, quando o paciente tem alguma alteração anatômica passível de tratamento cirúrgico. Alguns pacientes têm uma hipertrofia de base de língua, de tecido linfóide, isso é exceção, mas muitas vezes esse paciente também vai ter indicação de tratamento cirúrgico. Essas alterações esqueléticas também podem ser passíveis de tratamento cirúrgico pelo bucomaxilo, que vai levar a um avanço daquela estrutura óssea estreita. E a fonoterapia, principalmente para pacientes com uma apneia leve, ela se mostra cada vez mais benéfica para redução e muitas vezes para melhora da apneia obstrutiva do sono. Então, falando de maneira mais específica no que a gente tem
de tratamento de escolha para a apneia obstrutiva do sono, né? É o aparelho de pressão positiva, né? Vocês vão encontrar por aí o nome de CPAP, que é um aparelho de pressão contínua. E o que que ele faz, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma via aérea que está fechada, a faringe está fechada e não está permitindo o fluxo, eu vou, através de um aparelhinho que vai gerar uma pressão positiva. Essa pressão, esse ar, ele vai chegar para o paciente através de uma traqueia, né, que vai estar interligada com esse aparelhinho e por uma máscara, de preferência uma máscara nasal, e esse fluxo vai passar pela via aérea e vai formar um colchão pneumático. Então, ele vai empurrar, vai abrir essa via aérea, impedindo que ela colapse, tá? De maneira ideal, a pressão, e cada paciente vai precisar de uma pressão específica, ela vai ser capaz de abolir todos aqueles eventos obstrutivos, aqueles eventos respiratórios, ela vai corrigir a saturação de oxohemoglobina, ela vai impedir que esse paciente ronque e também que esse paciente pare de microdespertar, que fica acordando ao longo da noite por conta desses eventos. É claro que não é como do mesmo jeito que a pressão de fechamento é diferente para cada paciente, a pressão ideal para abrir aquela via aérea também vai diferir de paciente para paciente. Então, para eu saber se aquele paciente vai precisar de uma pressão maior ou menor, ou eu vou precisar que ele faça uma nova polissonografia utilizando o CPAP, ou muitas vezes a gente chama de titulação domiciliar. O paciente vai poder alugar esse aparelhinho, muitas vezes o paciente prefere comprar mais para frente e vai usar esse aparelho durante algumas semanas em casa, e esse próprio aparelho ele é capaz de gerar a pressão específica para abolir esses eventos, né? Então, ele vai trazer essa informação para a gente de maneira automática. Então, só para a gente relembrar, a consequência da apneia obstrutiva, ela realmente reduz a nossa sobrevida quando não tratada, principalmente em índice maior. E quando o paciente usa o CPAP, ele acaba anulando essas consequências cardiovasculares, né? Então, por conta disso que a gente fala que o CPAP, ele é o nosso gold standard para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, né? Quando a gente fala de outras opções de tratamento, é importante que o tratamento cirúrgico seja individualizado. Então, para que paciente que a gente vai indicar cirurgia? Desculpa. Para que paciente que a gente vai indicar cirurgia? Para o paciente que tem alteração anatômica, essencialmente, né? E a gente sabe que os melhores resultados vão ser encontrados naqueles pacientes que não são obesos, os pacientes mais jovens, e é aquele paciente que tem alteração anatômica da via aérea, mas que não tem alteração esquelética associada. Então, eu posso fazer uma cirurgia orofaríngea, na qual que a gente chama de faringoplastia, que eu vou ampliar aquela via aérea. Em alguns casos, a cirurgia nasal também, ela acaba sendo indicada, desde que o paciente tenha um quadro de obstrução nasal, né? É claro que também vai estar relacionado com a gravidade da doença, então, pacientes com quadros mais leves, eles podem até ter o tratamento cirúrgico como curativo, mas a gente tem que pensar muitas vezes nesse tratamento cirúrgico nasal como coadjuvante para facilitar o tratamento, seja com CPAP para facilitar o uso da máscara nasal, seja com o aparelho intraoral para facilitar com que aquele paciente consiga usar aquele aparelho que acaba fazendo com que ele fique com a boca mais fechada, né? Então, melhores resultados, quadros leves e pacientes jovens. O tratamento cirúrgico craniofacial é o bucomaxilo que faz, e aí tem algumas opções de tratamento, seja o avanço do músculo genioglosso, que vai puxar o ocioide, abrindo a via aérea, avanço maxilomandibular, que vai ampliar aquela estrutura óssea estreita, do mesmo jeito que a expansão rápida de maxila vai causar um aumento lateral da maxila, ampliando aquela via aérea. Então, aqueles pacientes com alterações craniofaciais, eles também têm essa opção de tratamento. O aparelho intraoral é um aparelhinho que o paciente vai utilizar à noite, e o que esse aparelho faz, né? Então, ele vai tracionar a mandíbula e vai fazer com que a mandíbula fique mais anteriorizada. Então, durante o sono do paciente, ele fica com o queixo mais para frente e aquela via aérea fica mais aberta. No outro dia, tirou o aparelho, vida normal, tá? Então, esse aparelho é só para ele usar à noite, e a indicação é principalmente para quadros mais leves de apneia, né? Quadros leves, alguns pacientes com quadro moderado também se beneficiam com o aparelho intraoral. Não necessariamente esse paciente
precisa ser retrognata, então um paciente com uma oclusão dentária adequada, normal, ele também pode ser beneficiado com o uso do aparelho intraoral. Agora, tem de fato alguns pacientes com apneia grave que não adaptou com o CPAP, a gente pode pensar também no aparelho intraoral, que muitas vezes não vai curar por completo a apneia obstrutiva do sono daquele paciente, mas já vai reduzir a gravidade. Então, por fim, quando a gente fala do tratamento, é importante que a gente considere a apneia como uma doença multifatorial. Então, sendo ela multifatorial, muitas vezes eu vou conseguir atuar só num fator desencadeante daquela apneia, muitas vezes eu vou precisar atuar em mais do que um fator. E também pensar que ela é uma doença evolutiva. Então, muitas vezes, uma opção de tratamento cirúrgico que eu tenho para um paciente jovem, levando em consideração que essa doença pode piorar ao longo da vida daquele paciente, muitas vezes aquele paciente vai ganhar peso ao longo da vida também, é importante que você explique muito bem para aquele paciente que o tratamento que você está indicando para ele agora, talvez daqui 10 anos não vai ser suficiente para ele continuar sem a apneia, né? Então, é super importante a gente individualizar o tratamento e ajustar a opção terapêutica para a realidade de cada um. E pensar sempre que existe essa opção de tratamento combinado, né? Então, de mensagens para casa, eu queria que vocês levassem que o ronco, apesar de ser um sintoma comum, ele não é normal, né? Ele vai ser, de fato, um sinal de uma obstrução, seja parcial, seja total da via aérea, então ele precisa ser investigado. Além disso, lembrar que a apneia obstrutiva do sono ela é multifatorial e ela é, de fato, uma doença evolutiva. Ela tem gravidade e ela responde conforme a gravidade com as suas consequências específicas, né? Então, ela pode ser leve, moderada e grave conforme o índice de apneia obstrutiva do sono. Essas consequências cardiovasculares, metabólicas e cognitivas, elas podem ser também retardadas e controladas quando a gente indica o tratamento adequado para aquele paciente, e o tratamento vai ser capaz de eliminar aqueles eventos respiratórios e restaurar o padrão de sono. Tá? Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas. E em breve a gente se encontra para conversar mais a respeito da apneia obstrutiva do sono. Tchau, tchau.